Olá, excêntricos, inadequados, palhaços! Hoje eu trouxe uma novidade para vocês. E aí, gostou da minha camiseta? Bonita, né? Diferente, né? Então, se você gostou, ela pode ser sua! E aí, tá a fim de ganhar uma camiseta super diferente, super descolada? Então, preste atenção nas regras. Para participar dessa promoção é muito fácil. É só seguir a gente nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que eu vou colocar aqui em cima, ó. No YouTube, no Instagram e no Facebook. Curta a nossa foto oficial da promoção e comente lá embaixo na descrição. Marque 3 amigos, ok? Lembrando que não pode ser contas comerciais, pessoas públicas. É muito fácil, galera. Põe 3 amigos, tá? Pode participar quantas vezes você quiser e isso te dá mais chances de ganhar. Eu espero vocês lá, hein? Se você tiver alguma dúvida, é só na descrição desse vídeo que vai ter todas as regras e o que você precisa para participar, ok? Agora eu vou deixar vocês com o Wagner Cotrim. Ele vai falar do conteúdo super legal, tá? Nós vamos falar hoje sobre o riso e o cômico na palhaçaria. Eu deixo vocês com eles, tá? Um grande beijo no coração e lá! Vocês já pararam para pensar por que é que a gente ri? Como diria o poeta Milor Fernandes, o homem é o único animal que ri. E é rindo que ele demonstra o animal que ele é. Roda a vinheta, DJ! Isso mesmo, o riso. Vocês já perceberam o quanto o riso é importante para o palhaço, para o clown, né? Que a gente vem tanto estudar aqui nesse nosso canal. Bom, já passou pela cabeça de vocês que alguém poderia pensar em estudar o que é o riso, como ele funciona e como aplicá-lo diretamente em algumas situações? Você talvez não, mas alguns autores fizeram grandes trabalhos sobre o riso. Um deles é a indicação de hoje, que nós vamos fazer aqui, que é o Henry Bergson. Bergson pegou alguns artigos, né, e transformou esses artigos em um livro chamado O Riso, onde ele estuda toda essa estrutura do cômico. O que é, o que provoca o riso e de que maneira a gente pode trabalhar e conhecer um pouquinho os mecanismos do cômico. Não é demais? É fantástico, né? Uma das coisas que quando você pega o livro para ler e você percebe é que ele vai tentar desvendar um pouquinho o que traz a comicidade, o que vai provocar o riso. A gente ri, às vezes nem sabe direito por quê, né? Mas a gente acaba rindo de coisas que estão por aí. Então ele vai elencar isso para nós. Uma das coisas que a gente consegue perceber no livro quando ele traz essas coisas que acionam o nosso riso, Bergson coloca que existe uma ordem natural nas coisas. E aí quando essa ordem natural é quebrada, vai causar um estranhamento. E esse estranhamento pode provocar o riso. Por exemplo, algo que não é natural, alguém tropeçar na rua. A pessoa está andando naturalmente, ela tropeça, e aí toda aquela coisa natural, toda aquela estrutura que a gente tinha, sai desse contexto. E aí a gente ri de um tombo, né? A gente ri daquilo que foge do que a gente entende como algo natural. Então preste muita atenção nisso. Você, como palhaço, começa a pensar nisso. Né? Quais são os planos que eu posso utilizar como palhaço? Então, assim, qual é a minha voz que eu vou utilizar para fugir do que é natural? Né? E criar esse estranhamento que pode ser risível. Então é muito legal a gente começar a pensar nisso. Tá? E aí, nós vamos deixar na descrição, claro, né,
um link aí para quem quiser comprar o livro. O livro era bem difícil de encontrar, mas agora já tem algumas edições aí, já tem uma segunda edição espalhada e recente no Brasil. Então é muito legal que a gente possa fazer mão disso, né? Que a gente possa utilizar disso ao nosso favor, tá? Então, Henri Bergson, procurem aí, dá uma googlada aí, tá? O Riso, ensaio sobre o cômico. E aí ele vai, gente, trabalhar de maneira muito legal, grotesquinho do Brasil. Ele vai pegar o que é cômico e vai jogar na nossa cara e falar, gente, a gente ri disso aqui, né? Existe uma estrutura, a comicidade, ela pode ser estruturada. E a gente começa a querer entender, né, onde está essa estrutura e como eu posso usar essa estrutura de cômico ao meu favor. Geralmente a gente vê, quando a gente vai para a TV, por exemplo, essa estrutura ser muito aplicada em desenhos animados, né? E aí precisa haver um certo equilíbrio, né? Uma certa balancinha, onde a gente coloca o bem, o mal, onde a gente coloca o opressor, o oprimido. A gente vê isso no Branco e no Augusto, que são coisas que são distintas, mas se complementam para que a comicidade ocorra. E aí a gente vê muito isso em desenho animado, essa estrutura aplicada ali. Quando você vai ver o opressor e o oprimido, por exemplo, no Tom e Jerry, quando você vai ver no Papaléguas. Então, o que acontece? O jogo depende disso, dessas duas ações que são distintas, mas que se complementam. Nós vamos trabalhar muito ainda sobre o que é Branco, sobre o que é o Augusto, dentro do nosso canal, mas é legal que vocês leiam isso, tá? E aí nós já fizemos uma indicação do livro Palhaços, né? O autor faz uma brincadeira muito legal sobre o Branco e o Augusto, que são os opostos, os palhaços opostos, mas que se complementam, mas é interessante que a gente não enraize o nosso clown, no sentido de eu sou um clown branco, então eu só faço coisas de clown branco. Ou eu sou um clown Augusto, só faço coisas de clown Augusto. Isso eu não vou fazer porque isso é papel de branco, não é papel de Augusto. Então é muito cuidado com isso. E o autor faz uma brincadeira nesse sentido, para que a gente não enraize os nossos personagens num tipo. Né? Lembrando que muitas coisas vão fazer com que esse palhaço tenha atitudes que podem ser diferentes dependendo das ações, dependendo do que está acontecendo ali em cena. Então a gente não pode enraizar, né, e ficar nessa coisa de sou branco e sou Augusto. E aí o autor dá esse exemplo que é muito legal, que ele coloca os operários de uma indústria como clowns Augustos, que são empregados, que são humilhados, né? São ali os funcionários, os operários da indústria, e o gerente, o chefe, que é o clown branco, que vai dar ordens, que vai pisar, que vai humilhar, que vai sempre exigir coisas do Augusto, que vai sempre se atrapalhar no que está fazendo. Né? E aí ele define esses dois tipos, né, de clowns. O branco como chefe da produção e o Augusto, né, ali como o operário. Só que de repente, gente, acontece o quê? Chega o dono da indústria. E aí automaticamente, aquele clown branco, né, que ele era o chefe do operário, ele tem um chefe. O dono da indústria chega. E aí, automaticamente, esse clown que era totalmente branco começa a assumir algumas características de Augusto. Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas vamos só tomar cuidado para não enraizar quando a gente for falar de humilhados, né? Quando a gente for falar dessa questão do opressor e do oprimido. Voltando ao Bergson e aos desenhos, né? A gente vê ali, por exemplo, o Papaléguas. Então a gente tem ali o Papaléguas, que seria, vamos colocar aí, o nosso clown Augusto, né? Que está ali, tá sempre sendo perseguido pelo coiote. Sempre sendo perseguido. E o coiote é metódico, né? O coiote faz seus planos, né? Arquiteta muito bem. Só que, por razões que a gente sabe, até proféticas, onde os humilhados serão exaltados, né, esses planos não ocorrem da maneira que ele desejava. E aí o Papaléguas sempre acaba, de certa forma, dando a volta por cima e vencendo. E o desenho mantém esse círculo, né, todos os episódios, porque
existe um jogo do clown que não pode acabar, um jogo do cômico que não pode acabar, né? Porque se o coiote pega o Papaléguas, o jogo termina. E o jogo não pode terminar. O jogo tem que ocorrer, né? O coiote precisa errar para que ele venha com um plano ainda maior, para que ele consiga trabalhar ainda maior, né? A vontade dele, a motivação dele de pegar o Papaléguas. Então a gente acaba vendo isso em desenhos, né? Quando a gente vai pensar nessa questão de estrutura de cômico. E aí, dentro da estrutura do Bergson, que a gente vai encontrar muitas e muitas coisas, a gente acaba encontrando também, o que é muito legal, algumas coisas que são risíveis. Em programas de auditório, por exemplo, é muito comum a gente encontrar algumas dessas características. Por exemplo, sabemos que o riso provoca o riso, comprovadamente. Se você está no metrô, alguém começa a dar risada, mesmo sem saber do que a pessoa está rindo, o riso dela vai te fazer rir, né? Então é muito comum em plateias, em programas de auditório, a gente, depois de uma piada, ou a gente acabar ouvindo alguns sons, né? Um som mecânico de pessoas rindo na plateia. Né? Então esse som de risos é colocado na plateia para que ajude a provocar mais risos na plateia. Mesmo que esse som de riso seja um som mecânico gravado, porque o riso provoca o riso. Não é louco? Então se a gente for pensar nessa questão das estruturas, essa indicação é uma indicação muito legal. Peguem esse livro, debrucem e comecem a tentar entender quais são as estruturas que vão formar a comicidade e como eu, como palhaço, posso me apropriar disso. É claro que existem muitas coisas que vão provocar o riso. Né? A gente sabe aí, tempo cômico, os gestos, a fala. Tem uma série de questões aí que, se a gente começar a trabalhar minuciosamente, a gente vai conseguir controlar, de certa forma, o cômico. E aí o Bergson faz essa pesquisa, esse trabalho, que é excelente, sobre o que é risível. E aí fica essa dica para vocês, né, para que vocês façam essa leitura e comecem a entender do que é que a gente ri, por que é que a gente ri, para quem é que a gente ri e por que nós, os humanos, somos os únicos animais que rimos.